Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer duas resenhas. Uma é do Cantarelli, né? Cantarelli a gente conhece bastante aí, né? Tá sempre narrando os jogos aqui dos clubes carioca aí na rádio Transamérica. Ele tava lá no canal dele, no Charla Podcast, e estava falando sobre o Maurício Barbieri, rasgando elogios da forma que o Vasco entrou em campo aí diante do Fluminense, do Diniz, rasgando elogios do Barbieri. E aí, cara, é o seguinte, aqui no canal muita gente comenta aí sobre o Barbieri. Thiago, agora o Vasco tem treinador. Quando eu levanto alguma bola aqui, alguma crítica, calma, jovem, calma. Agora o Vasco tem o Barbieri. Então quero trazer essa resenha para ver se você concorda. E também aí o programa Os Donos da Bola, que rasgaram também elogios ao zagueiro Léo. Quando o Nenê não tá em campo, ele é o capitão do Vasco, quero passar aqui também, porque no programa ele fala também um pouco aí desse clássico de amanhã. E é isso que a gente vai falar agora, porque eu quero classificar para as semifinais do Carioca. E você? Confronto importante amanhã no Maracanã contra o Botafogo, e o Vasco tá cheio de desfalques aí, né? A família vascaína, acho que essas semifinais aí é muito importante pro Vasco pegar uma casca, jogos mais difíceis, competitivos, né? O Maraca cheio, então acho interessante o Vasco classificar. Claro que depende muito da gente, mas hoje tem também aí o Volta Redonda jogando contra o Flamengo. É interessante o Volta Redonda perder. O Vasco ganhando amanhã passaria o Volta Redonda e ficaria ali no G4. Depois é só se manter, família vascaína. Mas os desfalques do Vasco para amanhã são Ivan, Léo Jardim, Thiago Rodrigues e Jair. E por motivo de contusão, Bambu, Figueiredo e o Marlon Gomes, família. E aí, pegando aqui a matéria do GE, a provável escalação do Vasco, família, ó, House, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Barros, Deluca, tem uma dúvida aqui, Deluca ou Galaça, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul, né? Se o Deluca entrar, o Raul já está confirmado, né? O Ivan e o Léo Jardim não vão poder jogar, mas se o Deluca entrar, o Vasco vai ter duas mudanças. Se o Galaça continuar no time, o Vasco só teria aí uma mudança do jogo contra o Fluminense, só entraria ali o Raul no lugar do Léo Jardim. Mas pegando aqui essa provável escalação e o comentário da galera aqui que está sempre falando aqui no canal, que o Vasco ainda falta muita coisa, né? A questão de opções, de jogadores para entrar ali no segundo tempo, quando o Vasco perdeu uma peça, ter um jogador à altura da peça que perdeu, mas até no modelo de jogo aqui, família vascaína, você mostra que o Vasco ainda falta algumas contratações, porque eu entendo a escalação do Vasco diante do Fluminense, com 3 volantes, porque ele poderia muito bem jogar da maneira que ele já jogou, e ele mudou, né? Ele poderia trazer o Alex Teixeira para o meio e colocar o Eric Marcos, Peck e Pedro Raul. Ele não fez isso. Ele colocou o Alex Teixeira aberto pelo lado esquerdo, né? Vindo um pouco ali pelo meio campo e preencheu o meio campo com 3 volantes. E aqui contra o Botafogo ele pode repetir isso. Eu entendo ele fazer isso contra o Fluminense, porque é um time de mais qualidade, gosta da posse de bola, é um time que tenta pressionar o adversário. Então o que ele pensou? Vou preencher o meio campo, eles gostam de ficar com a bola, mas eu vou incomodar. O Vasco mordendo, pegando, não deixando o Fluminense respirar. Já contra o Botafogo, eu acho que deveria já entrar ali com um meio armador e com 3 atacantes, porque o Botafogo já é um time de mais força, que usa ali o Vitor Sá pelo lado esquerdo, né? A imposição do Tiquinho Soares não é aquele time que gosta de ficar com a bola, construindo, não. É um time que tenta definir rápido. Então acho que o Vasco poderia entrar com esse meio armador, mas a falta de opção coloca aí o Barbieri por escolher o mesmo estilo de jogo que ele escolheu ali contra o Fluminense. Pelo menos é a minha maneira aqui de ver. Então o Vasco tá caminhando, tá sendo bem treinado, mas falta peças aí sim pro Maurício Barbieri, família vascaína. E já que a gente está falando aqui do Maurício Barbieri, gostaria de trazer aqui o Charla Podcast, porque rasgaram elogios aí ao Maurício Barbieri. Liga só, se você concorda. Vou puxar pelo lado do Vasco. Sim, porque começou bem. É gigante o Vasco. Não, perder clássico não é uma coisa normal, mas, cara, pra mim, eu acho que o torcedor do Vasco, assim, tirando um pouco da irritação pela derrota,
pensando mais friamente, cabeça fria, Pensando a longo prazo. o Vasco tem que Tem se um orgulhar caminho. da atuação de ontem. Tem um caminho. O que o Maurício Barbieri já fez com o time do Vasco é algo de se impressionar. Mesmo ele errando, Mesmo né? ele Ele errando errando, ontem, na minha né? opinião, na tirada do Pedro Raul. Tudo bem, errou nas substituições. É. Eu não entendi porque o Pedro Raul saiu também. Mas não Botou sei o se é uma Ignaldo, questão falou física. assim, bota o Ignaldo pra jogar mais por baixo. Bola... Mas não teve jogo por baixo. Não teve. Você botou o Nenê e O o Ignaldo teve Aureliano. uma chance de cabeça. Mas, E assim, começou a ter bolas... bons cruzamentos. O Bom Nenê cruzamento. tem qualidade, o Aureliano também. Não era cruzamento aleatório. Não era Não, cruzamento ele aleatório. bota uma bola na área que ele, cara, depois foi o Ignaldo Ele cabeceia fica pra fora e louco, fica né? louco. Fica louco. Se é o Pedro Raul, que é um especialista, Ignaldo chance de cabeceia guardar... de ombro, né? Isso que eu não entendi agora. O O primeiro tempo ele conseguiu anular o Fluminense do Diniz E aí- como pouca gente... Porque o como Fluminense assim? se enrolou sem o Ganso. Como eu critico a diretoria do Fluminense pela parada dos ingressos que rolou depois que o Vasco estava, né, comprando a maior parte, a demora, etc. Do lado do Vasco, eu critico a diretoria ontem impedir os jogadores de falarem, mano. Depois não falaram? Não. Bobeira. Bobeira, eu acho. Não foi nada de... Porque, assim, perdeu um clássico onde o Vasco Na jogou bola, melhor. na bola. Agora, e é o que eu te digo. É bom a gente, cara, o torcedor do Vasco tem que se comparar ao Botafogo do ano passado. Aí, tirando todas as questões de rivalidade, tô dizendo em momentos de construção de time. Sim. O Vasco contrata muita gente até o brasileiro ainda. Esse não vai ser o time do Vasco no brasileiro. Mas agora, o Barbieri, Mas cara, eu acho que vai ser a base. em mês, a gente tá em fevereiro. Isso, pô. Então, assim, um mês de trabalho, você recebendo jogadores que não atuavam juntos. Ainda vai sem a chegar, menor- ainda vai e, chegar pô, o zagueirão lá na Você Argentina. conseguir montar um time. Capaço. Capaço. Cuidado. Você montar um time Cuidado. pra Pra não arrebentar o Cabaço. pressionar uma equipe Que tá no outro nível. Tá um nível não, que acima do massacre, do Vasco. que joga com a bola no pé, empurrando os adversários. O Fluminense já fez isso ano passado contra o Flamengo. Fez, porra. Então, assim. Botou na roda. E ontem o Vasco acuou o Fluminense. Não tinha o Jair. Exato. Tava com o meio campo jovem, De moleque, jogava o cara. Galaza. Perdeu de jogou o última hora, Rodrigo. Falar aqui do Cauã Barros, garoto Sim. de origem indígena, que é muito interessante. Jogou muita bola ontem, mano. Ele entrou muita nesse bola. time, né? É. O Marlon Gomes tá arrebentou o Depois, acho Sul-Americano, que vai no segundo tempo voltar. ele sentiu, acabou sendo Sim. substituído. Mas assim, até O quando Rodrigo teve foi bom, gás, eu não mano, conhecia também. Agora, grande partida do Alex Teixeira, principalmente no Sim. primeiro tempo. No primeiro, Sendo- somente no primeiro tempo. Sendo um escape ali, né? Não, Segundo depois tempo, cansou, irmão, morreu. O Peck tá num nível bacana, Agora, o ia Peck fazer um jogando golaço. muita bola. O Peck, Ia fazer pra um mim, golaço. comparado a outra temporada, é outro jogador. Então, o negócio do PEC é a gente entender como é que vai ser o PEC com uma exigência maior no Brasileirão. Mas até o que tem pela frente hoje, o PEC é titular do Vasco e tá correspondendo muito bem. Tanto que o Aureliano, que era um cara que chegaria com uma emergência, Bom jogador, hein? o Barbieri tá tendo condição de não sair jogando o Aureliano de Quase cara. fez um gol ontem também. Sim, o Aureliano é muito bom. Ele vai ser titular do E Vasco. assim, a gente tem que ter muita cautela. Mas é principalmente- diferente do Peck. Diferente. O Peck é aquele ponto. Ele é mais Armandinho, ele é um ponta comparando construtor. estilo de jogo, é como se você comparasse o Everton Ribeiro ao Bruno Henrique. É mais ou sim, menos por aí. ele é mais construtor. Ele é um meia que atua na faixa do Everton Sim, Ribeiro. O cara que exatamente. atua pela direita, canhoto que traz pra dentro. E a Isso gente é tem que ter isso. muita cautela em relação ao Gabriel Peck ou outros jogadores jovens também, porque assim, a gente condenava a construção do elenco do Vasco na temporada passada, troca de técnico Nem e se tal. compara hoje, Nem né? se compara a um Vasco bem mais estruturado Eu hoje, acho- em termos de elenco e também em termos de técnico. Eu acho o Vasco Escolheram bem, um nome. bem mais estruturado. Então assim, você tem jogadores como o Gabriel Peck, que não fizeram uma boa Série B, mas que estão iniciando bem esse Campeonato Carioca, essa temporada de 2023 do Vasco, eles podem dar resultado. Podem. E, tipo assim, e se transformar dentro do clube, como outros jogadores se transformaram, como, por exemplo, o Manuel no Fluminense, do Diniz, era escanteado. O Lucas Claro, em um tempo, era escanteado. O Arão no Flamengo. Rodinei. O Rodinei no Flamengo. Então, Porque- assim, vários jogadores de outros. Tá aí, família. Eles falaram aí diversos pontos, né? Mas eu vou destacar duas situações. A primeira foi a substituição do Pedro Raul, onde eu vi muita gente aqui também no canal criticando, né? Sobre essa escolha, porque ele errou, porque depois que ele tira o Pedro Raul, o Vasco passou a cruzar, né? Fazer os cruzamentos, cruzar mais bola na área, né? E aí, família, até vi a justificativa dele, acho que todo mundo viu, né? Ele disse naquele momento do jogo, o Vasco ainda não estava perdendo e escolheu o Ignaldo por ser mais rápido. Eu acho que a questão do cartão também incomodou um pouco o Maurício Barbieri. O juiz já deu o cartão pro Pedro Raul logo no início do jogo. E aí tem um lance que acontece que o Ignaldo, ele arranca, coloca o Nenê na cara do gol. O Nenê faz ali uma bela finalização, o Fábio defende. Se essa bola entra, a história poderia ser outra, né? O Barbieri acertou ali, conseguiu puxar um contra-ataque, botou o Nenê na cara do gol, mas não foi dessa forma, o Vasco acabou perdendo, e aí as críticas em relação a essa mudança aí do Pedro Raul. Mas falando da questão do Maurício Barbieri, que agora o Vasco tem treinador, e tem um ponto, família vascaína, eu não acho aí que nos últimos anos os treinadores que passaram no Vasco nenhum presta. Não é isso. O Vasco não tinha elenco, o Vasco não tinha time. Hoje tem. O Maurício Barbieri com o elenco de 2020
com o elenco de 2021, com o elenco de 2022, ia passar sufoco, ia ser cornetado, ia ser mandado embora, torcida ia reclamar, porque você não tem peça, você não tem recurso. Hoje ele tem. Ele é um bom treinador? Eu acho que ele é, ele tem boas ideias, mas hoje ele tem qualidade nas mãos. Ele tem recursos nas mãos hoje para trabalhar, para escolher, para fazer uma variação tática, e eu venho falando isso aqui diversas vezes. Esse elenco do Vasco, mesmo sem ter conquistado nada, nem chegado aí nas principais competições, eu já acho no papel um elenco melhor do que os elencos dos últimos anos. Desde 2012, esse é o melhor elenco do Vasco. Aquele elenco de 2012 chegou ali nas quartas de final da Libertadores. Então o Maurício Barbieri, ele deu a sorte desse novo processo do Vasco e ele tem o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. Gosto das ideias, gostei do que ele fez aí diante do Fluminense, na minha opinião deu um nó tático, principalmente ali no primeiro tempo, mas a gente tem que pontuar isso, né? Não é cornetando aqui os outros treinadores que passaram pelo Vasco, porque, irmão, era times aí de dar medo, hein? Dá medo. Agora, o Maurício Barbieri tem qualidade, ele é um treinador de boas ideias e agora é caminhar aí pro Vasco ser competitivo nesse ano, família vascaína. E agora, pra finalizar, gostaria de trazer aqui o Léo, né? A galera lá dos donos da bola rasgaram elogios aí pro nosso zagueiro. Se liga só. Bota o Léo falando aí sobre o clássico. Clima de decisão. Também é um jogo difícil, cara. Outro time que joga a Série A. Jogos assim são bons para não dar casca, né, pro futuro. A gente sabe que o nosso objetivo é um objetivo muito grande, né, de competir entre os grandes sempre. Volto a falar, né, o foco nesse momento, a concentração nesse momento, o trabalho está sendo muito bem feito. Ó, pra mim, talvez a melhor... Apesar que os goleiros são muito bons também, o Jair é muito bom, mas assim, esse moleque joga muita bola, trouxe estabilidade, tipo a Tim pra sua vida, ele trouxe pra essa defesa do Vasco. Amêndola, esse moleque é bom de bola, hein, Amêndola? Muito bom de bola. Ele já estava jogando muito bem com o Sendo lá no São Paulo. Como é que deixou ele sair? Chegou lá com cash, Farpela, né? Difícil, Negócio da grana. Agora, meu amigo, quem tem dinheiro faz muita coisa que quer aí na vida, ainda mais no futebol. Mas é um cara que eu acho que veio com uma expectativa não tão alta do torcedor do Vasco e tá jogando uma bola muito redonda, acho que o suficiente pra a gente dizer aqui que é um dos principais jogadores desse time do Vasco, dessa nova geração do Vasco. E faz gol. E faz gol. E não só faz gol, mas constrói jogada. Sim. Constrói jogada. No gol do Peck contra o Volta Redonda, é dele o passe pro Peck ali, que quebra a linha, o Peck corta. Passe vertical do Léo, muito bom. Justamente. É um cara que se destaca por isso. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você é aquele torcedor que cornetou, né, o valor que o Vasco gastou aí para contratar o Léo do São Paulo? Fala comigo, porque eu fui, família. Eu falei aqui diversas vezes que achava um valor bem alto aí no Léo. Falei que era um jogador que eu não gostava muito, mas, cara, vem me surpreendendo aí. Claro que a gente tem que dar sequência, ter mais jogos aí difíceis, né? Como vai ter agora contra o Botafogo, mas você consegue ver esses jogos aí contra times menores, que ele pode não ser muito exigido defensivamente, mas com a bola no pé é um cara que vai ajudar muito, tem um bom passe, consegue sair ali de uma marcação, pressão, porque tem qualidade. E diante do Fluminense, onde teve ali um pouco mais, né, sendo exigido, foi muito bem, cortando as bolas com tranquilidade, na cabeça também. Você vê aqueles cruzamentos que o zagueiro tem que cortar com o pé, né? Você tá acostumado a ver o cara capando a bola, chutando a bola pra lá, ele não sempre dando direção, sempre com tranquilidade. Então o Léo é um cara que vem me surpreendendo muito. Agora quero ver ele junto aí com o Capasso, né? Capasso e Léo na defesa do Vasco pra ajustar mais e o Vasco chegar bem aí na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Fui, tamo junto, tudo bom ser Vasco?